Bom dia. Hoje, dia 15 de maio de 2017, manhã de segunda-feira. O dia amanheceu muito bonito. Agora apareceram umas nuvens aí, mas diz que o dia vai ficar bom, sem possibilidade de chuva entre hoje e amanhã. Hoje, amanhã e quarta, ao que parece. Mas essas previsões de 2, 3 dias depois realmente não dá para se levar completamente em conta. Só um pouco. Hoje em dia, a previsão do tempo já é uma coisa um pouco mais confiável. Me lembro, minha vida toda desde molequinho, que era até motivo de tiração de sarro, que você brincava com o assunto, né? Ah, tá. Tipo assim, a previsão foi previsto chuva, então não vou nem levar guarda-chuva, porque hoje não chove. Mas há bastante tempo. Claro, a tecnologia avança, a condição de se fazer as previsões também. Hoje em dia ainda há erros, ainda assim, até porque é uma coisa muito instável, né? Mas são muito menores, não só em proporção como em efeito, né? Quando se prevê uma tempestade, uma coisa assim, realmente hoje em dia tem muito mais chance de que aconteça mesmo. O que pode haver erro é no tempo exato, a partir de tal horário, tal. Então isso aqui pode haver alguma variação em algum momento. Nossa, sério mesmo, cara. Caminhãozão gigantão, vai demorar muito para subir isso aqui. Até porque com a carga que ele tem não dá para ser muito rápido mesmo. Fim de semana bom, fim de semana gostoso. Tempo muito bom. Clima muito bom. Meu dia das mães com a minha mãe foi no sábado, que ontem ela iria pra São Miguel, né, pra família da minha cunhada, tudo, e acabei passando o dia com ela no sábado, eu, Pitoquinho e Pitocona. Aliás, hoje eu não falei. Bom dia, meus amores, até amanhã. Estava com eles. Hoje mais um recesso da escola. Assim, hoje não é completo. Pode entrar a partir de 12h30, mas não tem porquê, né? Se ela está em casa o dia todo. Ir até lá, ter todo esse trabalho de levar e depois 4 horas depois de pegar. Besteira. E ontem até achávamos que íamos ficar o dia todo aí, mas fomos pra minha cunhada, ficamos lá com eles até a noite. Antes das 10 da noite já estávamos em casa e correu tudo bem. O Cauê adora ir lá na casa do... Ele gosta de todos os tios, né? Hoje ele já demonstra, assim, mais carinho, mais reação positiva com eles, assim. É muito bom. Bom, pensei em alguma coisa pra gente conversar. Claro que o assunto sobre minhas posições religiosas, ele demora pra acabar. E eu sou um pouco repetitivo às vezes, talvez bastante, não tem problema. Às vezes eu esqueço que eu já falei, às vezes eu penso que dá para complementar. E aí eu vou pegar algumas partes de todas as doutrinas passadas aí e tal. E aí esses dias, até falando sobre algumas coisas, eu
coloquei um assunto deixando pendente, falando que em algum momento futuro eu falaria sobre isso. Vamos ver se eu consigo passar uma ideia razoável sobre isso. Existe o cristianismo original, quando na formação de suas bases, desde lá, do fundador do catolicismo, né? do fundador do cristianismo, que foi o apóstolo Paulo, um homem culto, determinado, cidadão romano, judeu, convertido. Ele não conheceu pessoalmente Jesus Cristo e foi o precursor, né? Foi o primeiro seguidor que teve a visão específica, teve a visão, eu digo a visão no sentido de, foi o visionário nesse sentido, da divindade de Jesus Cristo e do surgimento de um novo conceito. Porque, já falei sobre isso, o líder que ficou após a morte e suposta ressurreição, suposto retorno de Jesus Cristo ao reino dos céus, o líder que ficou aqui era Tiago, seu irmão, tá? E ele, juntamente com Pedro, não tinha o entendimento, o conceito, a base de que Jesus Cristo era uma nova verdade. Eles tinham a base de que Jesus Cristo era uma continuação do judaísmo, era a concretização das profecias israelitas. O conceito era aquele mesmo, de que o Senhor dos Exércitos voltaria. Era aquele que recuperaria e iria instaurar no planeta Terra a independência, a identidade mundial do povo de Israel. Era aquele que ia destruir os grilhões do domínio romano. E isso é um conceito muito forte do judaísmo, porque parte lá do princípio inicial. Na criação teológica do judaísmo, existe já a promessa da terra prometida, do lugar oficial da nação israelita. Parte-se do princípio que esse desejo é muito forte, justamente porque por se tratar de um povo de origem nômade, sem um terreno fixo, sem um lugar um território específico, geográfico. Eram tribos de regiões distantes. Compreende-se isso na formação das bases religiosas, que também tinham muito a ver com as bases políticas. Não é que não que tinham muito a ver, eram as mesmas bases praticamente. Um político era um cara um líder político, um líder de um povo, era um cara que tinha que seguir os preceitos religiosos. Muitas vezes ele era aconselhado pelo líder religioso, ou ele era o próprio líder religioso. Então essas bases de valores foram se formando desta forma, pelos anseios populares mesmo. Os povos nômades que estão à busca de um lugar. E nada melhor do que a sua religião registrar isso, homologar essa questão de que o nosso Deus nos promete o nosso lugar, né?
e boa parte dessas tribos sendo dominadas pela força de um exército muito forte, pela potência mundial da época. O interesse territorial da região era simplesmente por uma questão de passagem, não era um lugar de produção. Não tinha ouro, não tinha muita água, não dava para plantar muita coisa, mas enfim, era território de passagem para outros povos e outros lugares. E era importante manter o domínio ali, para que esse caminho não fosse fechado, a região da Judéia. E aí, na formação desses preceitos, um deles chegou até os nossos dias de uma forma errônea. Sempre foi colocado, desde lá do Êxodo, da Gênesis, a questão do perigo que a mulher representava, né? Mulher significa o desejo, e num povo pouco desenvolvido significa muita coisa, né? Estamos falando de desejo sexual. E sexo, se não controlado, sexo deve ter matado muita gente durante muitos séculos. Era necessário que você começasse a construir um domínio do conceito sexual para proteger um pouco, mesmo com uma base que hoje pode ser uma base moral que hoje pode ser considerada fraca ou insustentável. Mas na época era muito importante. Foi uma das sacadas religiosas e das religiões abraônicas que eu conheço. Foi uma das sacadas no conceito de purificar a mulher, de vangloriar a mulher pura desse conceito de pureza com a questão basicamente associada com a questão sexual. Então, a mulher, como ela era meio que usada, não só nos conceitos que se usa hoje, de conceitos machistas, mas coisas muito mais perversas. A mulher era menos produtiva no sentido de força física, claro. Mas a mulher era a parideira, era a cozinheira, era a faxineira, cozinheira e parideira, né? Ela gerava os filhos. Tanto que conquistas não se considerava matar as mulheres produtivas. Elas eram pegas para eles, para o povo, para quem conquistou, elas eram usadas, inclusive, entre outras coisas, para satisfação sexual ou procriativa. Por isso que desde muito cedo, imagina só, com conceitos de higiene tão atrasados, tão ruins, tão pequenos, e uma população com menos valores morais, era importante que as religiões entrassem no meio desse caminho para falar: não pode, você vai... É pecado, Deus vai te castigar. Essa questão sempre esteve muito presente. Muito presente. A sacada do profeta do islamismo em relação a isso, da recompensa no paraíso, levar em conta, entre outros privilégios, a questão de você ter à sua disposição um número tal de virgens, é uma sacada muito interessante. Muito interessante. Vamos dizer o seguinte, cara. As meninas se casavam e procriavam na puberdade. Na adolescência, 12, 13 anos, era uma moça que já tinha que estar procriando, trabalhando. Então, é assim, e as meninas na cidade eram usadas, inclusive, para isso.
para trazer um pouquinho mais de conforto para aquela família. O pai da menina, provando e mostrando ou garantindo a sua virgindade, a sua pureza, nunca foi usada, né? E ele garante uma prole saudável para aquele varão, né? Para aquele soldado, para aquele homem, né? Para o dono da sociedade daquela época, né? Então, como forma de continuidade, quando você monta uma nova estrutura religiosa, uma nova estrutura de conceitos religiosos, nada mais natural do que você também repaginar esse conceito voltado para a sexualidade, né? Então, o uso da mãe de Jesus como símbolo dessa pureza é uma coisa que está ali, tipo assim, é a bola pingando. Gente, olha só o que dá para a gente fazer. Estrategicamente, é uma coisa genial. É uma ideia genial, é uma ideia muito boa. Você fala, nossa, vamos colocar dessa forma. Vamos colocar dessa forma. Isso garante essa pureza que a gente está tentando buscar. De que a mãe de Jesus, Jesus foi um cara tão puro, ele foi Deus, foi divino, que ele nasceu sem relação sexual. E na verdade, originalmente, os primeiros escritos sobre isso não falam de relação sexual. O termo usado, ele não é o termo da virgindade, a virgindade carnal. Era confundível isso, mas a questão era eu não sei a palavra, nem em grego, nem em aramaico para isso. Mas a palavra queria trazer alguma coisa no sentido de mulher pronta, jovem, pronta para dar à luz, né? Ou seja, era uma adolescente, né? Uma menina, lá na fase dos seus 13, 14, já casada, porque é normal, né? Um homem normalmente muito mais velho, com aquela menininha de 12, 13 anos, 13, 14 anos. E essa é a história que se pega. Mas o termo, isso já pessoas religiosas sabem disso. O termo se referia não à virgindade sexual. Lógico que era natural você encarar dessa forma. Sim, ela era virgem e por que não usar essa tradução que poderia ter dupla interpretação para se fixar um comportamento, né? Tanto que a época do romantismo, né, europeu, ele traz muito disso, de essa valorização da mulher pura, da menina pura, o lenço branco, esse tipo de coisa, entendeu? Então assim, isso foi muito bem colocado e muito bem fixado pela sociedade. A necessidade da pureza, o escândalo que permitia a um pai matar a filha com o seu namorado, amante, noivo, se consumassem o ato sexual antes do casamento. Então, com essa nova forma de se colocar, você controlava um pouco isso. Era necessário ao pai garantir a pureza da filha. Então ele faria isso, já que inclusive a mãe de Jesus Cristo era virgem. Que na verdade é aquela parte teológica que não dá para provar, não existe conversa alguma, e aos católicos inicialmente, isso foi levado ao pé da letra. Inicialmente não existia católico ou evangélico ou protestante, existia o cristão.
Então o cristão, inicialmente, lá nos conceitos de formação, Paulo já estava falando sobre isso. Já haviam cartas de Paulo, que inclusive já se sabe que não eram dele, os copistas usaram muito bem isso, falando sobre que tipo de comportamento a mulher deveria ter dentro das congregações, das igrejas, dos momentos de culto, de louvor, de discussão interna da igreja. Tá? Então já começou a se tratar disso. E esse entendimento já se fazia necessário justamente por causa disso, porque a degradação com uma população com um entendimento mais chucro, se você não fizesse um processo de controle da prática sexual, você teria realmente aquilo que poderia, inclusive, prejudicar muito a população. As pessoas morriam muito cedo e com uma higiene menor, com conceitos de medicina e saúde tão menores. Se você liberar o sexo, meu amigo, molecada tá morrendo com 15 anos, 14 anos, por doenças completamente tratáveis há muito tempo, como gonorreia, sífilis e afins, né? Então a ideia de se criar o conceito da pureza pelo exemplo de Maria, inicialmente pelo cristianismo geral, é uma ideia que realmente coincide com essa necessidade de cuidar da saúde pública mesmo. Mas claro, de manter um controle comportamental específico. Esse controle ditou as bases da sociedade ocidental durante, ainda dita, muito e muito e muito disso. Nós que moramos em metrópoles, que temos acesso à informação e tudo mais, nós achamos que isso já, não, tá bem avançado. Não, mano, vai pro interior, um pouco, anda 100 quilômetros daqui, você já vai começar a ter conceitos que vão começar a te assustar um pouquinho. Mas enfim, aí nós partimos para uma definição que hoje diferencia bem as linhas que levaram aos evangélicos, aos protestantes e aos católicos. Uma das principais diferenciações é o conceito de Maria. Não se trata dos evangélicos, em sua maioria, considerarem que Maria não era virgem, nem nada disso. Não. A história do anjo Gabriel, da anunciação, da concepção sem o ato sexual, ela ainda é seguida. Mas os termos sexuais e as partes sexuais hoje, elas são muito mais, talvez para mim, eu acho até que seja um dos motivos para o aumento das camadas evangélicas em relação ao catolicismo. Os líderes religiosos evangélicos, eles são casados, têm família. Então isso facilita muito o entendimento para o dia a dia, para o aconselhamento, porque um líder religioso é um conselheiro. Tá? E aí essa concepção de Maria já teve muita briga. Vai no Google, no YouTube, procura as questões do pastor da Universal que chutou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. A Globo cacetou o cara. A Globo tem origem e a família Marinho é uma família de tradição católica. Então não adianta, a Globo abre para padres. Era o Marcelo Rossi, eu não tenho visto mais a criatura, e agora estamos com o Fábio de Mello, o padre Galanzinho. E, claro, a briga oficial é com a Record, que é
tem origem evangélica, né? E desse evangélico popular mesmo, populesco mesmo, né? Enfim, eles têm diferenciações de entendimento muito grandes em relação a isso. O católico, e isso vem bem a calhar nesses momentos, porque parece que está sendo comemorado os 100 anos da aparição da Virgem de Fátima. E você vê como essa questão é a Virgem. É a Virgem, é sempre a Virgem, é sempre a Virgem. Isso me irrita profundamente, porque a própria Bíblia traz o fato de que Jesus teve irmãos de sangue. Então, quando interessa, ela é a Virgem. E aí também, quando interessa, ela subiu aos céus imaculada. E os irmãos? Foram todos concebidos pelo Espírito Santo? Deixa pra lá. Não, não deixa pra lá. Eu me irrito com isso. Porque a coisa é tão boba e infantil que chega a me irritar. Chega a me irritar. E realmente, essa veneração do católico com a questão de Nossa Senhora, de Maria, ela é realmente muito forte. Descobriu-se daí uma linha de veneração que isso sim é um diferencial. Só o católico tem. Que é a questão de Maria. Existem 20 mil títulos de Maria, Nossa Senhora de todas as outras coisas. E são venerações de seriedade impressionante. Você vai lá na cidade de Fátima e é toda uma estrutura. A cidade só existe por causa disso. E gera sustento de muitas famílias por causa disso. A história, a ideia é de que três crianças, 2 meninas e um menino, brincando pelas redondezas ali de Fátima, da cidade portuguesa de Fátima, foram visitados por Nossa Senhora. E aí ela virou, claro, a Virgem de Fátima. E ela falou algumas coisas para eles. Crianças de pouca idade, viu? Pouca idade. A coisa tinha o sentido de 6, 7, 8 anos de idade. No máximo, entre os 3. E 2 deles morreram cedo, poucos anos depois da aparição, e uma morreu há pouco tempo. Virou freira, e claro que toda a cidade se mobilizou na questão disso, porque era muito importante você ter uma Nossa Senhora perto de você. Isso impulsionava o lugar, pela veneração que o católico sempre teve com a imagem da Mãe de Jesus Cristo. Para o católico, da Mãe de Deus. Isso é uma brincadeira incoerente, eu não vou falar sobre isso agora. E a Igreja Católica pediu que ela registrasse o que a Mãe de Deus falou para eles. E quando ela tinha perto de seus 80 anos, ela começou a escrever as cartas. Desculpa, né, gente? Certo. Dá para perceber que não tem nada a ver com nada essa história. Por que ela começou a escrever depois? E assim, essas cartas vêm sempre com muita... Eu me lembro no meu colégio, no meu primeiro grau, numa das aulas de religião, o padre falou sobre isso. Ele falava que uma das revelações era de que Maria estava segurando a mão de Jesus para que ele não jogasse a destruição do planeta, para que ele não jogasse um raio no planeta e o destruísse. São aquelas coisas que você simplesmente tem que lamentar a posição de alguém que coloca essas ideias estúpidas como verdades. Essas ideias infantis como verdades. E é isso, né? É uma história muito forte,
como todas, né? Uma padroeira do Brasil, essa história de Nossa Senhora Aparecida, né? Dá para perceber? Aparecida. Nossa Senhora que apareceu, também apareceu no Brasil, é claro, para alguns pescadores, eles pescaram essa imagem. Enfim, não sei se houve milagre, não sei o que aconteceu. Eu não conheço muito a história de Nossa Senhora Aparecida. Mas assim, sem querer ser desrespeitoso com a divindade das pessoas, mas assim, gente, é um pouco louco o negócio, né? É um pouco doido o negócio, assim. As pessoas colocam nesse tipo de conceito bobo toda a fé, a... Cara, assim, sei lá, e tanto que isso foi muito bem trabalhado, que aí virou a Nossa Senhora dos brasileiros. Então tem a Fátima, que é a Nossa Senhora dos portugueses, tem Nossa Senhora na Itália, tem Nossa Senhora de vários, da Imaculada Conceição, da não sei o que. Cara, dá para entender? É claro, isso é importante, é mais uma das linhas muito fortes do catolicismo que vem bem a calhar, né, como a gente costuma dizer. Mas que assim, para mim tem muito pouca base. E, e sinceramente, na verdade, numa suposta verdade de toda essa lenda aceita pela população, praticamente 100% da população ocidental do planeta, para mim o que teria menos importância seria o fato de Jesus Cristo ter vindo de uma virgem ou de uma mãe amorosa, decente e tranquila. Ou seja, para variar, nos coloca numa posição extremamente inferior, coloca a concepção humana como uma questão de, de impureza inicial. Ou seja, desculpa, mas você está colocando em pecado uma coisa natural. Como é que faz então? Então você coloca que você usa a ideia de que o homem é fruto do pecado. Dá para entender? Não é só essa questão de que o pecado original lá da Eva pegando a maçã. Mas a continuidade disso, como a partir disso nós viramos frutos do pecado. Para nascer um ser humano, precisa haver um pecado. Falamos mais sobre isso à tarde. Um abraço.